Olá, oi pessoal, tudo bem? Os alunos do sexto ano, né? Professor Cássio, professor de matemática de vocês. Estou morrendo de saudade, né? Espero que essa fase passe logo, porque não está sendo fácil. Da atividade dessa semana, né? O professor montou uma atividade que encaminhei para vocês, né? Para nós prosseguirmos com a nossa aula. Eu vou pedir para vocês pegar a atividade, né, que o professor enviou e acompanhar comigo aqui que eu vou explicando, né, a atividade, explicando o conteúdo e você vai acompanhando também para poder fixar melhor. Nessa atividade, né, nós vamos falar sobre as propriedades da igualdade, né, aquela relação da igualdade. Né? Quando eu falo em igualdade, eu logo lembro de uma balança, né? E essa balança, aquela ideia da balança que está em equilíbrio, né? Essa relação, ela continua em equilíbrio, mesmo se eu adicionar ou subtrair a mesma quantidade do lado da balança. Né? Se eu tenho uma balança que está em equilíbrio, se de um lado eu tiro 3 quilos e do outro lado eu tirar 3 quilos também, ela continua em equilíbrio. Essa é a ideia que nós vamos, né, o nosso objetivo que nós vamos estudar, né? E nós vamos aprender também, utilizando essa ideia, né, determinar problemas de valores desconhecidos, né? Esse valor desconhecido que nós chamamos de incógnita é aquele velho valor de x, de y, daquela letra lá no meio da expressão numérica, né? Que enquanto nós falamos de álgebra, né, nós saímos de expressão numérica e entramos para expressões algébricas. Né? O que é uma expressão algébrica? Né? Ela tem letras e números, ou podem ter apenas letras. Né? Uma expressão numérica, ela tem apenas números. Né? Aqui na expressão algébrica, né, nós vamos ver expressões que ela vai ter número e vai ter uma letra também. Essa letra nós chamamos de incógnita. É o problema, é o valor desconhecido, né? Que eu vou tentar, eu vou descobrir esse valor. Né? Resolver em diversos problemas, nós utilizamos este conceito. Quando nós falamos de propriedades de igualdade, né, nós temos que lembrar sempre das operações inversas. Né? Em toda igualdade podemos fazer interpretações usando operações inversas, mantendo verdadeira igualdade. Né? Essa operação inversa, né, é a operação inversa da adição, a subtração, a operação inversa da multiplicação, divisão. Né? Se eu aplicar a ideia da operação inversa na igualdade, né, ela vai continuar em igualdade. Né? Se o número está multiplicando, eu passo ele para o outro lado da igualdade dividindo. Se o número está somando, está subtraindo, eu passo para o outro lado da igualdade utilizando a operação inversa. Né? Olha o exemplo, observe. Nós temos 5 mais 4 igual a 9. Né? Aplicando a operação inversa, o 4 ele está somando. Né? No exemplo A, eu vou passar o 4 para o outro lado da igualdade com operação inversa. Qual é a operação inversa da adição? Subtração. Por esse motivo, o 4 ele passou para o outro lado subtraindo. Olha o exemplo B. Né? Eu vou aplicar essa mesma operação inversa agora no 5. Eu vou passar o 5 para o outro lado da igualdade. Né? Observe que desse caso aqui, ó, 5 mais 4 igual a 9. O 5 ele é positivo. Né? Então ele vai passar para o outro lado da igualdade com a operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração. O inverso do positivo é o negativo. Né? Então 5, aqui no exemplo B, ele passou menos 5. Ficou 4 é igual a 9 menos 5. Isso ocorre por causa das propriedades da igualdade. Né? Vamos ver um pouco a respeito dessas propriedades da igualdade mais na frente. Em nosso exemplo, a partir da igualdade, né, no exemplo que nós fizemos anterior, né, nós temos 5 mais 4 igual a 9. Se
subtraímos 4 unidades de ambos os lados, e se subtraímos 5 unidades de ambos os lados, a equação, a igualdade, ela se mantém, ela continua verdadeira. Observa que desse lado aqui, ele subtraiu 4, né, de ambos os lados da igualdade. E aqui ele subtraiu 5 de ambos os lados da igualdade. Ele aplicou a propriedade da relação inversa. Propriedades da igualdade, né? Toda igualdade se mantém ao adicionar ou subtrair a mesma quantidade em ambos os lados da igualdade. Né? É o exemplo que nós fizemos agora há pouco, né? Quando eu passei o 5 para o outro lado da igualdade usando a operação inversa, ele continuou, a igualdade continuou em equilíbrio, continuou igual, né? A equação, ela continuou verdadeira. A outra propriedade que nós temos também é toda igualdade se mantém ao multiplicarmos ou dividirmos a mesma quantidade de ambos os lados da igualdade. Né? Se o número está multiplicando, né? Se eu dividir ambos os lados, né, pelo número que ele está multiplicando, ela se mantém, a igualdade ela continua em equilíbrio. Exceto quanto, né, quanto o número é zero, né, não tem como eu passar ele para o outro lado da igualdade, dividir por zero. Né? É certo para o número zero, pois não existe divisão por zero. Um exemplo aplicando a propriedade da igualdade que nós aprendemos, né, que nós vimos. Nós temos uma balança e equilíbrio. Ele quer saber o peso de cada lata da balança. De um lado nós temos 3 latas, do outro lado nós temos 15 quilos. Ou seja, para mim descobrir o peso de cada lata, é só eu conto, né? Tem 3 latas. Né? Cada lata eu vou chamar de incógnita. O peso de cada lata eu chamo de incógnita. Se tem 3 latas, eu chamo de 3x. Né? Tem 3 latas de um lado. Do outro lado tem 15 quilos. Ou seja, para mim poder encontrar o peso de cada lata, eu vou ter que dividir ambos os lados por 3. 3 dividido por 3, 1. Fica x, ou seja, o peso de cada lata é 15 dividido por 3. Aplicando a propriedade da relação inversa, observa, 3x. O 3 está multiplicando x. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Logo, eu encontro que o valor de cada lata é igual a 5 quilos. Outro exemplo, né? Nós temos uma balança que ela está em equilíbrio. Significa que o mesmo peso que está de um lado também está do outro. E ele quer saber o peso da melancia. Né? Se de um lado eu tenho a melancia e mais 3 quilos, e do outro lado eu tenho 10 quilos. Ou seja, a melancia eu vou chamar de x. E mais 3 quilos, né? Igual a 10. Ou seja, desse lado eu vou subtrair 3. Eu vou tirar 3 desse lado. E do outro eu vou tirar 3 também. Vou tirar 3 quilos daqui desse 10. Né? Que vai ficar assim, ó. X mais 3 menos 3. Que é igual a 0. Cancela esses dois. Que é igual a 10 menos 3. 10 menos 3, 7. Né? Aqui nós aplicamos a operação inversa também. Para mim poder resolver uma equação, para mim encontrar o valor de x, eu tenho que isolar o x. Eu tenho que deixar ele sozinho desse lado da igualdade. O 3 ele está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Né? Com a operação inversa, vai ficar 10 menos 3, 7. Um outro exemplo também, aplicando equação, né? Resolvendo a equação, nós temos 2 melancias mais 7 quilos e nós temos uma melancia e 12 quilos. Né? Esse problema, em forma de equação, né, ele vai ficar 2x mais 7 é igual a x mais 12. Lembrando que o x aqui, 2x, tem 2 melancias desse lado e mais 7 quilos. Igual, né? Do outro lado da igualdade, do outro lado da balança, eu tenho uma melancia mais 12 quilos.
Esse problema a gente podemos resolver também. Para mim resolver o problema, primeiro eu vou ter que isolar o x de um lado das igualdades. A incógnita, a letra, eu vou ter que deixar tudo de um lado da igualdade. E o número eu vou mandar para o outro. Eu vou separar letra para um lado, número para o outro, né? Eu aplicando a propriedade da igualdade. Desse lado, do lado direito da igualdade, eu vou subtrair um x, eu vou tirar uma melancia. Do outro lado, eu vou subtrair uma melancia também. É a propriedade da igualdade. O que eu faço de um lado, eu também faço do outro. Se eu tiro x de um lado, eu também vou tirar x do outro. Vai ficar x mais 7 é igual a 12. Eu tirei uma melancia de um lado e uma melancia do outro. Para mim poder encontrar o peso de cada melancia, eu passo o 7 para o outro lado da igualdade. Se está mais 7, ele está somando. Eu vou subtrair 7 de ambos os lados da igualdade. Ou seja, vai ficar x é igual a 5 quilos, 12 menos 7. Eu tiro uma melancia de cada lado, pego esse 7, passo para o outro lado da igualdade subtraindo. 12 menos 7. Uma atividade agora para a gente poder fixar, lembrando da operação inversa. Operação inversa da adição, subtração. Operação inversa da multiplicação, divisão. Atividade 1. Complete os quadros A, B, C, D e E no círculo a seguir com os números que satisfazem as operações indicadas na seta. Observe que aqui nós temos a questão A e ela tem uma seta que vai para o C. E ela tem outra seta que vai para o D e outra seta que vai para o F. E aqui no F nós temos o número 190, ou seja, o resultado dessa operação aqui. Qual é o número, aqui no D, qual é o número que somado mais 10 unidades dá o 19? Qual número que somado mais 10 dá 190, Perdão, 190. Para mim poder encontrar esse valor, eu aplico a propriedade da relação inversa, que vai ser 90 menos 10, que eu vou encontrar esse valor. Aqui na questão E, para mim, qual é o número que eu tenho que colocar aqui nesse quadradinho para poder a equação ser verdadeira? Qual é o número menos 50, que é igual a 190? Qual o número menos 50 unidades, que é igual a 190? Ou seja, aplicando a operação inversa, o 50 ele está subtraindo. Ele vai passar somando, ou seja, 190 mais 50, vai encontrar o valor de E. E aqui vice-versa, para mim poder encontrar o valor de C, eu vou ter que, observa que ele está multiplicando, 4. Então eu vou ter que dividir esse número por 4. Para mim encontrar o valor de B aqui, ele está multiplicando. Qual é o número que vezes 6 vai dar o resultado E? Para mim poder encontrar esse número, eu vou ter que dividir. Eu vou ter que aplicar a operação inversa. Pode-se usar a regra da proporção inversa para se obter o mesmo resultado em uma multiplicação. No exemplo a seguir, de um dos lados, os números serão reduzidos à metade e do outro os números serão dobrados. E veja, a multiplicação não altera o produto. Eu não posso falar agora, dá licença, eu não posso falar agora, estou ocupado. Observa, nós vamos usar a regra agora da proporção inversa. Que regra é essa, professor? Essa regra nós utilizamos quando nós estamos fazendo uma multiplicação, para obter o resultado de uma multiplicação. No exemplo a seguir, de um dos lados da multiplicação, de um dos lados, o produto será reduzido à metade. De um lado eu vou reduzir a metade, do outro lado o número será dobrado. E veja que a multiplicação não altera o produto, não vai alterar o resultado da multiplicação. Olha só, de um lado ele vai reduzir a metade, do outro lado ele vai dobrar. Nós temos aqui um produto aqui da multiplicação.
né? 16 vezes 75. 16 vezes 75 é 1.200. Se eu pegar 16 dividido por 2, 8. 75 vezes 2, dobrando 65, 150. 8 vezes 150 é 1.200. Tá vendo que o resultado ainda é o mesmo? Né? Se eu pegar aqui 8 dividido por 2, 4. 150 vezes 2, o dobro de 150, 300. Né? 4 vezes 300, 1.200. Ainda o produto é o mesmo ainda. Né? 4 dividido por 2. 4 dividido por 2, 1. 300, o dobro de 300, 600. 2 vezes 600, 1.200. Pegar 2, a metade de 2, 1. O dobro de 600, 1.200. Ou seja, 1 vezes 1.200 é igual a 1.200. Logo, né, 16 vezes 75 é igual a 1.200. Perceba que a cada processo o cálculo vai ficando mais fácil. Toda vez que você vai pegando a metade do número e vai reduzindo ele a metade, o número ele vai ficando menor e vai ficando um cálculo, uma conta bem mais fácil. Facilita muito ajuda muito nós. Poderíamos, inclusive, saber o resultado da multiplicação original mais à frente. Quando o resultado fica mais fácil de se obter. Veja, olha só um outro exemplo agora. Né? Nós temos 16 vezes 125. Né? Temos aqui 16 vezes 125. Para mim poder descobrir o resultado utilizando essa propriedade que nós aprendemos agora, né, eu tenho que lembrar. De um lado, eu vou reduzir a metade. Do outro lado, eu vou dobrar. Vai ser o dobro. Ou seja, a metade de 16, 8. O dobro de 125, 250. A metade de 8, 4. O dobro de 250, 500. A metade de 4, 2. O dobro de 500, 1.000. Né? Logo, eu encontro que 2 vezes 1.000 é igual a 2.000. Logo, eu encontro o resultado da minha multiplicação inicial. Essa daqui de cima, 16 vezes 125 é igual a 2.000. Tá vendo que cada vez o processo que eu vou dividir para um lado, a metade de um lado, o dobro do outro, a conta vai ficando mais simples até que eu encontro o resultado bem fácil. Aplicando, né, o exemplo que nós fizemos anterior, né, utilizando a mesma ideia que nós fizemos, a técnica do cálculo, né, vocês vão responder a questão A e B. Né? Lembrando, né, a metade de um lado, você dobra o outro. Se você divide um lado por 2, você vai multiplicar o outro lado por 2. Se você divide um lado por 2, você tem que multiplicar o outro lado por 2. Porque um lado você vai reduzir a metade, do outro você vai dobrar. Né? E observe que ela sempre vai manter a igualdade. Atividade 3. Né? Nessa atividade nós temos uma pirâmide. Né? Nós temos aí a pirâmide e é numérica. Uma pirâmide é numérica e o valor de um quadradinho for igual à soma dos dois quadradinhos logo abaixo. Sabendo que as pirâmides a seguir são numéricas, calcule o valor dos quadradinhos abaixo. Né? Olha só, ela deu a informação que a soma dos dois quadradinhos de baixo é igual ao valor do quadradinho acima. Ou seja, se eu somar 12 mais 13, vai ser igual o valor desse de cima. Olha aqui no exemplo B. Para mim poder encontrar esses valores desconhecidos, você vai ter que encontrar o valor. Mas eu sei que a soma desse, qual é o número? Que somado com 15 vai dar 22. Tá vendo? Ele está perguntando qual é o número. Eu tenho que somar esse número que eu não sei qual que é e vai somar com 15 e vai dar 22.
qual número que somado com 15 vai dar 22. Aí você vai encontrar esse número. Aqui, nesse de cima, para mim poder encontrar esse número, é a mesma coisa. Eu sei que esse mais esse, a soma dos dois de baixo, vai dar o resultado do valor acima. Ou seja, qual é o número, qual é esse valor, que somado com 22, esse somado com esse, vai dar 39. Qual é o número mais 22 que dá 39? Vai encontrar esse valor. Aí nós temos a atividade A, B e C, né? O ser também é a mesma ideia, né, que nós temos. A soma dos dois de baixo vai dar o valor do quadradinho acima, ou seja, esse mais esse, a soma desses dois vai dar 42. A soma desses dois aqui embaixo vai dar 38. A soma desses dois vai dar o de cima, sempre vai ser seguindo esse mesmo padrão. Atividade 4. Né? Nessa atividade 4, seja esse quadrado aqui, ó, um valor numérico desconhecido em uma igualdade. Ou seja, aquele quadrado é aquele valor que eu não sei qual que é. Ou seja, eu chamo ele de incógnita. Este valor numérico desconhecido recebe o nome de incógnita. Esse quadrado eu poderia representar ele com um x, ou um y, ou um quadrado, ou qualquer figura. Esse é o valor que eu não sei o valor que é, ele é desconhecido, eu desconheço o valor, então eu chamo ele de incógnita. Em uma igualdade, se queremos eliminar um número que está sendo adicionado, devemos subtrair esse número dos dois lados para que a igualdade permaneça. Aquela ideia que nós estávamos fazendo, para mim poder encontrar o valor de x, o número desconhecido, né, eu tenho que aplicar as propriedades da igualdade. O que eu faço de um lado da igualdade, eu também faço do outro. Se eu for passar um número de um lado para o outro da igualdade, eu tenho que utilizar a operação inversa. Se ele está somando, subtraindo, a operação inversa. O inverso da adição, subtração, o inverso da multiplicação, divisão. Observa. Esse quadradinho mais 10 mais 100 é igual a 200. Exemplo bem simples. Qual é o número que somado mais 100 unidades vai dar 200? Ah, professor, é o 100. 100 mais 100, 200. Tá vendo? Que esse tipo de problema a gente consegue aplicar um exemplo de equação, onde o quadrado, o valor desconhecido, eu chamo de incógnita. Para mim poder encontrar esse valor da incógnita, eu vou ter que pegar 200 menos 100. O 100 ele está somando, ele passa para o outro lado subtraindo, ou seja, desse lado eu vou subtrair 100. Do outro lado eu vou subtrair 100 também. O que eu faço de um lado da igualdade, eu faço do outro lado também. Veja que para descobrir o valor da incógnita, será preciso eliminar o número 100 que está sendo adicionado a ele. Para mim poder encontrar o valor dessa incógnita, eu vou ter que eliminar esse 100 aqui. Para eliminar esse 100 desse lado, é só eu subtrair o número inverso a ele. Se eu pegar menos 100, 100 menos 100, 0, eu consigo eliminar esse 100 desse lado. Mas para mim poder subtrair 100 desse lado, eu tenho que subtrair 100 do outro lado também. Observe o exemplo. Desse lado da igualdade, eu subtraí 100. 100 menos 100, 0. Eu consegui eliminar esses aqui. Eu corto esse com esse, sobrou o quadrado, a incógnita. Do outro lado eu tenho 200 menos 100. 200 menos 100, 100. Ou, resolvendo esse problema, ele pode aparecer assim, dessa maneira. No lugar do quadrado eu vou colocar o x, a incógnita. Expressões algébricas, x mais 100 igual a 200. Aplicando a operação inversa, observa que o 100 está positivo.
ele vai subtrair de ambos os lados da igualdade. 100 menos 100, 0. 200 menos 100, 100. Eu apliquei aqui a propriedade da igualdade. Exemplo 2, né? Em uma igualdade, se queremos eliminar um número que está multiplicando, devemos dividir os dois lados por esse número para que a igualdade permaneça. Veja que para descobrir o valor da incógnita, será preciso eliminar o número 4. Para mim poder encontrar o valor dessa incógnita, eu tenho que eliminar o 4 daqui. Observe que ele está multiplicando. Assim, para que a igualdade permaneça, devemos dividir ambos os lados por 4. Ou seja, se eu dividir esse lado aqui por 4, 4 dividido por 4, 1. 1 vezes a incógnita, 1 vezes x, x. Né? Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, eu consigo eliminar o 4 aqui desse lado. Se eu dividir esse lado aqui por 4, eu tenho que dividir o outro lado por 4 também. Logo, nós temos 4x. 4 vezes 1 quadrado é igual a 48. 4 vezes o quadrado dividido por 4. Observa que para mim poder eliminar esse 4 aqui, eu tenho que dividir ambos os lados por 4. 4 dividido por 4, 1. 48 dividido por 4, 12. Né? No lugar do quadrado, eu vou representar por y. Né? Eu posso representar por qualquer letra do alfabeto, é uma incógnita. Né? Observa que esse mesmo problema ele pode aparecer assim. 4x, 4 vezes x, que é a mesma coisa, ele está multiplicando. Né? 4 vezes x é igual a 48. O 4 ele está multiplicando. Para mim poder eliminar o 4 desse lado da igualdade, então eu vou ter que dividir ambos os lados por 4. Né? 4 dividido por 4, eu posso cancelar. 4 dividido por 4, 1. Sobrou o y. Eu posso cancelar esses dois. Né? 4 dividido por 4, 1. 1 vezes y, y. Cancelou. Desse lado eu tenho 48 dividido por 4. 12. Logo, eu tenho que o valor de y é 12. Calcule o valor da incógnita em cada caso. Essa atividade é para vocês fazerem, para poder fixar. Né? Vocês vão encontrar o número que eu tenho que colocar aqui para poder manter a igualdade. Né? Tem que descobrir o valor dessa incógnita e dessa incógnita. Lembrando, aplicando a operação inversa, a propriedade da operação inversa fica muito fácil, porque o 5 está multiplicando. Qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. Então, o 5 ele vai passar dividindo. Observa aqui para mim poder isolar a incógnita. Né? Desse lado aqui, para a incógnita, ele tem que ficar sozinho do lado da igualdade. Ou seja, eu tenho que eliminar o 68. Observe que ele está somando. A operação inversa da adição, subtração. Ele vai passar para o outro lado da igualdade subtraindo. Observe agora mais um exemplo que nós temos a seguir. Né? Nós temos uma balança que está em equilíbrio. Né? E eu quero saber o peso de cada lata dessa da balança. Né? Eu tenho 5 quilos mais 2 quilos mais x, mais duas latas desse lado, que é igual a x mais 2 quilos mais 5 mais 5. Aplicando a relação inversa, né, o que nós aprendemos, o que eu faço de um lado eu faço também do outro. Né? Eu vou tirar 5 desse lado, eu corto esse 5 com esse 5. Eu tiro 5 de um lado da balança, tiro 5 do outro lado da balança também. Desse lado eu vou tirar 2 quilos. Desse lado eu retiro 2 quilos também. Desse lado eu vou tirar um x, uma lata. Desse outro lado eu tiro outra lata também. Logo você pode observar que o peso de cada lata é 5 quilos.
resolvendo essa equação, nós vamos chegar no resultado de 5 quilos. Nós temos um outro exemplo aí também da balança, né, porque a balança de pratos, ela demonstra, né, exatamente a relação de igualdade, né, porque o peso que eu tiro de um lado e eu tirar também do outro, a balança ela vai continuar em equilíbrio. Né? O que eu fizer de um lado e eu também fizer do outro, ela também vai continuar em equilíbrio. Né? Do lado da balança nós temos dois sacos, né, com bolinhas de gude, né? Que cada saco ele quer saber quantas bolinhas de gude tem em cada saco. Se de um lado nós temos duas sacolas, né, de bolinhas de gude e mais duas bolinhas de gude, nós podemos representar em forma de equação 2x mais 2, que é igual. Do outro lado eu tenho 6 bolinhas de gude e mais um saquinho, né? Quantas bolinhas tem nesse saquinho? Eu posso representar esse problema como, né? 2x mais 2 é igual a 6 mais x. Outro problema também, né? Nós temos x mais 5 mais x é igual a 20 mais x mais 1, né? Nós temos um outro exemplo de equação também. Quanto pesa cada peso desse, sabendo que os pesos são iguais, né? Ou seja, aplicando a propriedade que nós aprendemos, nós conseguimos encontrar o peso, o valor de x aí, o peso de cada um desses aqui. Exemplo também nós podemos aplicar aqui relação inversa. Observa que desse lado da igualdade nós temos 2 caixas de caneta e mais 2 canetas. Do outro lado eu tenho uma caixa de caneta fechada e mais 8 canetas. Aplicando essa propriedade da relação inversa, nós conseguimos resolver o problema. E olha só, se eu tirar uma caixa desse lado, eu tiro uma caixa do outro lado também. Eu corto essas 2 canetas desse lado, eu corto 2 canetas do outro lado também. Sobrou quantas canetas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, eu sei que em cada caixa tem 6 canetas. Né? Aplicando essa relação, né, tendo essa noção de igualdade, nós conseguimos resolver problemas assim bem tranquilo. Para finalizar, né, eu trouxe aqui para finalizar nossa aula, né, eu vou deixar agora vocês resolverem os exercícios. Agora, qualquer dúvida, vocês podem me procurar, podem me perguntar. Né, no decorrer da semana eu vou estar postando mais vídeo, a gente vai estar conversando, tirando dúvidas. Né? Uma frase de Albert Einstein, um físico alemão, né? Eu acho que todo mundo conhece ele. Né? Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na 100ª tentativa consegui. E nunca desisti dos meus objetivos. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que estes pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Né? E então, vou deixar vocês agora resolver os exercícios de vocês. Né? Qualquer dúvida me procura, me pergunta, né? Que eu vou estar tirando a dúvida de vocês. Tá bom? Até breve!